Jardim do Éden. Você já ouviu essa história bobinha que conta na Bíblia, que todo mundo conhece? As peças de teatro, os programas de humor, todo mundo cita essa história de criança, uma história bobinha, que está na Bíblia. Você também acha que essa história é uma história bobinha? Vem comigo aqui, vamos falar sobre ela. Em Gênesis, vai narrar que Deus criou um jardim e nesse jardim colocou no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Expressamente ele deu essa ordem. Ora, a minha intenção aqui hoje é desvendar essas figuras, mostrar para vocês essas figuras, que essas figuras não são nada mais nada menos do que uma história macabra que está ali por trás, uma história muito terrível que está ali por trás. Eu queria ler o texto que está em Gênesis, e ele vai dizer o seguinte aqui em Gênesis 2, no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que ele vai dizer a localização exata do jardim, tá? Ele vai dizer que a árvore da vida está no meio do jardim e que também tem a árvore da ciência. A ilustração, a thumbnail que eu fiz para a capa do canal, para carregar esse vídeo, eu coloquei umas figuras. Coloquei uma árvore de um lado, outra árvore do outro, casal no meio, escrito em cima Jerusalém, Jardim no Éden, e a árvore da vida, a árvore da ciência, e embaixo da árvore da vida escrito vida eterna, e embaixo da árvore da ciência, morte eterna e a serpente. E em cima do casal eu coloquei escrito Jerusalém. E em cima de cada árvore eu coloquei escrito no meio. Você viu, recorda que eu acabei de ler agora? Que quando Moisés ele vai fazer a narrativa, ele vai narrar, ele diz assim, ó: e plantou o Senhor um jardim no Éden. Ou seja, ele está falando que existe um local físico chamado Éden, ok? Isso em hebraico quer dizer lugar das delícias, lugar da completude. Aí ele vai falar, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, ele está dizendo a localização desse jardim. Ora, como que a gente vai saber aonde fica esse jardim? É bem simples. Só a gente entender quem está escrevendo. Quem está escrevendo e onde ele está escrevendo. A gente sabe que Moisés ficou preso no Egito e foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Houveram as 10 pragas e eles conduziram o povo, passaram pelo Mar de Junco, atravessaram o Mar de Junco e chegaram a outra margem. E eles acamparam durante 40 anos no deserto, na península do Sinai. Onde Moisés está escrevendo? Na península do Sinai.
E se você fizer uma pesquisa rapidinha aí, rapidinha no Google, e colocar assim, ó, qual a localização a oriente da Península do Sinai? O Google vai te responder. É Jerusalém, é Israel, Jerusalém. Então você vê que a localização do jardim era em Jerusalém. E você vê também que ele vai dar uma informação para a gente que esse jardim tinha uma árvore no meio. E essa árvore é a árvore da vida. E também a árvore da ciência do bem e do mal. Só que Moisés, quando narra o capítulo 3, versículo 8 e 9, ele vai dizer que a árvore está no meio, a árvore da vida. E agora a gente vai ler o capítulo 3, que agora é o momento em que a serpente vai interpelar a mulher. O apóstolo Paulo, ele diz que a mulher foi enganada, mas Adão não. Adão fez porque ele quis. Ele optou em fazer, tá? Então vamos ler o texto aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, preste atenção, gente, do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Moisés ele narra no capítulo 2 que a árvore da vida está no meio do jardim. E quando Satã interpela a mulher, ela diz: não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Mas que está no meio do jardim não é a árvore da vida? Aí Satã, ó, somebody love, é agora, a hora é agora. Aí ele vai. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que você não vai comer e morrer. Não vai acontecer isso contigo, não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Você vê? Você vê como que Satanás atua. Ele atua com o engano na sua dúvida. Na sua dúvida. Ele vai jogar sempre dúvida no que você está pensando. Ele vai sempre jogar uma casca de banana no que você está pensando. Se ele não vê consistência no que você está falando, ele vai te pegar nesse momento. E eu queria aqui, pessoal, desvendar para vocês o que representa cada figura dessa. Aí eu anotei aqui e botei assim, ó. São árvore, o fruto, nudez, serpente, vida e morte. Eu queria desvendar essas figuras e para a gente entender o que está por trás dessas figuras. Como que a gente vai entender que o que é uma árvore ali? Porque aquilo ali é um cenário alegórico, é um cenário que a mensagem verdadeira está escondida. Como que a gente vai entender o que está por trás daquela mensagem ali? Eu já falei para vocês várias vezes aqui que a revelação da Bíblia é progressiva. E ela começa em Moisés, vai pelos profetas e vai desaguando no Novo Testamento. E muitas das vezes ela está
é comprimida em Moisés e ela vai ser desvendada no Novo Testamento. Às vezes ela nem passa pelos profetas, mas alguém no Novo Testamento vai desvendar ela. E muitas das vezes ela vem Moisés, profetas, salmos, tipo uma bolinha quicando. E aqui a gente vai ler Mateus 7. Jesus ele vai revelar pra gente o que é uma árvore. O que é uma árvore. Ele vai falar assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas no espinheiro ou figo nos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos a conhecereis. Ou seja, Jesus está revelando para a gente a parábola de Gênesis. Ele está revelando para a gente a figura da árvore. O que é uma árvore? A árvore é um indivíduo. Eu não posso dizer aqui que é um ser humano, por quê? Porque aí você mata a revelação. É um indivíduo que pensa. Um indivíduo que gera frutos. Pode ser Deus, pode ser anjo, pode ser ser humano. A gente já sabe que todo ser pensante, ele pode ser considerado uma árvore. Porque o ser humano ele pensa e gera a ação. No falar, no agir, ele vai gerar uma ação. Então Jesus está revelando para a gente aqui o que são árvores na figura de Gênesis. Ou seja, a gente já tem aqui a ideia de que a árvore é um ser pensante e os seus frutos são as suas ações, seu falar, o seu comunicar, o seu movimento. Ou seja, árvore. Então lá em Gênesis já sabemos que árvore são indivíduos. Ok? Então aqui a gente conseguiu já o que é a nudez. Eles foram colocados no jardim e nesse jardim eles estão sem roupa. Será mesmo que eles estão sem roupa? O que a Bíblia vai dizer pra gente que é de fato o estar sem roupa? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 12. Não. Eu inverti as ordens. Vamos a Apocalipse 3 e vou falar da veste. Então ele vai nos dizer, nos dar uma pista do que é estar nu, do que é estar sem roupa. Ele vai falar assim para uma das 7 congregações. Capítulo 3, versículo 17, ele vai falar assim: pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, essa congregação está se jactando que ela não precisa de nada. Mas Jesus está dizendo para ela assim, ó: você não sabe de nada, que você é cego, miserável, pobre, cego e nu. Falta de santidade. A nudez representa a falta de santidade, ou seja, ele tem uma visão sobre ele, que ele não precisa de nada, e Jesus está dizendo para ele assim: você não sabe de nada, porque tu és miserável, tu és pobre, tu és cego e tu estás nu. Falta de santidade. Falta de relacionamento com Deus. Um outro texto de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7.
E vai dizer assim, ó, alegremo-nos e exultemo-nos e demo-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Olha isso. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí ele vai responder aqui o que é o linho finíssimo, que são as vestes. Ele fala assim, ó, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, Adão, ele está sem santidade. Nele não tem justiça. Deus deu a oportunidade para ele de se relacionar com a árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida. Ora, eu já falei para vocês anteriormente aqui que a árvore da vida representa um indivíduo. Qual é o único que é capaz de gerar vida? Qual é o único? De dar vida? O único, o Senhor Deus. Ou seja, a árvore da vida que gera vida eterna é o próprio Deus. As coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, as obras da luz é a árvore da vida. Então, se Adão tivesse se relacionado com Deus, vida eterna. Mas ele quis se relacionar com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele quis comer o fruto. E essas historinhas aí, eles contam as historinhas que o cara tá peladinho no jardim e vai lá, a cobra vai e come a maçã, ele vai lá, pega a maçãzinha e come. O comer representa relacionamento. Porque você tem um indivíduo produzindo obras. Essa árvore produz obras. E você se relaciona com essa árvore. Você acolhe as obras dessa árvore. É isso que está sendo dito ali. Adão, ele faz um pacto com Satanás. Adão, ele começa a produzir as obras de Satanás. Vê como é terrível o que está por trás disso? E aí vai dizer que a árvore, ela é do conhecimento do bem e do mal. Como que a gente vai saber que essa árvore, por que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que o texto vai nos dizer, lá em Gênesis 3, olha o que vai dizer no texto aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 8, ele vai dizer: quando ouviu a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja bem, ele sentiu vergonha, porque os olhos deles foram abertos. Primeiro, antes de eu falar sobre isso, a gente vai lá para Isaías, que Isaías ele vai nos mostrar o que é a árvore, o que é a ciência do bem e do mal. Isaías ele vai nos revelar o que é a ciência do bem e do mal. Isso aqui é iniquidade, pessoal. O que Isaías está nos revelando é a prática da iniquidade. Olha o que Isaías vai falar no capítulo 5, do versículo 20. Ele fala assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem
o amargo por doce e o doce por amargo. Isso aqui é uma tática de Satanás. Você vai ver que ele vai fazer isso lá com Eva. Ele vai fazer isso com Eva. Quando ele percebe que ela não tem entendimento da posição da árvore da vida, porque ela fala para ele, Deus disse que a gente não pode comer da árvore que está no meio. Sendo que Moisés diz que a árvore que está no meio do jardim, no capítulo 2, é a árvore da vida. E ela diz que a árvore da ciência do bem e do mal está no meio. Ou seja, ela não sabe nem distinguir. Por isso ele vem, ó, arrebata ela. Arrebata ela. E aí o que ele faz? Qual o objetivo dele? Alcançar o noivo. Alcançar o noivo. Através do pecado da noiva, ele quer alcançar o noivo, ele quer usurpar o governo do mundo. Ele quer usurpar o governo do mundo. E quando a noiva se oferece para o seu noivo, quando ela chega e fala para Adão, Adão, quando se depara com o entendimento da ciência do bem e do mal, ele teria que fazer o quê? Ir para Deus para redimir a sua noiva, assim como o Senhor Jesus fez. Assim como o Senhor Jesus, a sua noiva, ela está em pecado, ele, por um ato de amor, ele passa pela espada, acessa a árvore da vida, para gerar vida para a sua noiva que pecou contra o Senhor. E aí ele vai gerar vida para ela. Era isso que ele tinha que ter feito. Ele, em vez dele ir para a árvore da vida, acessar a árvore da vida, que a árvore da vida estava livre, não tinha espada circundando a árvore da vida, porque o pecado não tinha se originado no mundo ainda. Em vez dele comer, ganhar a vida eterna e redimir a sua noiva, não. Ele toma do fruto e começa a se relacionar com as obras das trevas. Começa a praticar as obras das trevas. Começa a praticar a iniquidade, torcer a verdade, dizer que o bem é mal e que o mal é bem. Onde a gente vai entender isso? No momento em que Deus fala com ele. No momento em que Deus fala com ele, ele vai colocar para fora a ciência do bem e do mal. E aí Deus perguntou, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disseste que você não comer? Aí ele vai dizer assim, ó, então disse o homem, a mulher que me desse por esposa me deu da árvore e eu comi, ou seja, não foi eu que comi. A culpa não é minha. Eu comi, mas eu comi porque a mulher que tu me deste fez eu comer. A culpa é tua. Não é minha. Foi a mulher que tu me deste, que me deu para eu comer. Você vê como é que ele começa a chamar o bem de mal e o mal de bem? Essa é a arte da ciência do bem e do mal. Por isso que Isaías ele vai dizer, ai daquele que pratica a iniquidade, que diz que o mal é bem e que o bem é mal, que a luz é treva e que a treva é luz, e que diz que aquilo que é doce é amargo e que o amargo é doce. Ai desse. Ai desse. Quando ele fala ai, ele quer dizer que vai experimentar a morte eterna. Então, a gente já desvendou aqui o que é a árvore, o que é o fruto, e o que é a serpente ainda não chegou. E aqui em Apocalipse, no capítulo 12, a gente vai saber quem é a serpente. Tem muita gente que diz por aí que a cobra, ela entrou no corpo, que Satanás ele incorpora numa cobra, né? E não é isso, claro que é uma parábola ali, está contando uma parábola e está dizendo
está falando que esse ser é equiparado a uma cobra por causa das características da cobra, que chega no ambiente sem ninguém perceber, fica escondida entre as vegetações e ninguém vai vê-la, tem o poder de se transformar na cor da vegetação e não ser percebido no ambiente. Por isso que vai dizer que esse ser é uma cobra. Então vai dizer aqui, ó, em Apocalipse 12, no versículo 9, dizendo assim, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse aqui é o momento que vai acontecer no futuro, no tempo do fim. Porque muita gente atribui esse texto aqui, que Satanás foi expulso do céu. Aí eles colocam esse texto aqui e diz que Satanás foi expulso. Não. O apóstolo Paulo ele vai falar pra gente que Satã ele atua nas regiões celestiais. Ele ainda está nas regiões celestiais. Ele não faz parte mais do reino de Deus porque ele se tornou diabo, Satanás, aquele que causa confusão. Ele não pertence mais ao reino, mas ele continua indo diante de Deus nos acusar. E aí vai dizer aqui, ó, que até o texto vai falar aqui, ó, ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação e a autoridade. Aqui, ó, tá, aqui mesmo. No próximo versículo ele vai dizer, então ouvi uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, esse momento aqui é o momento em que acaba a grande tribulação, Jesus julga as nações e começa o sétimo milênio. Então vai ser estabelecido o reino de Cristo. Vai ser estabelecido o reino de Cristo. E é nesse momento que eles são expulsos. Vai haver a batalha no céu, Gabriel e os seus anjos expulsam ele, e é nesse momento que ele vai ser expulso. Ou seja, então a gente já entendeu que a serpente, aí ele vai falar bem claro, a antiga serpente, que é diabo, que é Satanás. Diabo por quê? Porque é aquele que causa confusão. É o causador de confusão, aquele que transforma o bem no mal, o mal no bem, é aquele que causa intriga, é aquele que perverte as coisas segundo a sua própria vontade. É esse pelo qual ele está falando. Então a gente já desvendou aqui o que é a árvore, o que são os frutos, o que é a nudez, o que é a serpente. E a vida, é claro, né, pessoal? A vida, a gente sabe que é a vida eterna. Quando a Bíblia vai dizer que tem uma árvore da vida, é o próprio Deus. Muita gente às vezes conversa com as pessoas e quando eu digo isso, as pessoas se espantam, porque as igrejas ensinam muito aí de que Adão, ele foi criado para ser eterno. E isso é uma mentira, né? Adão não foi criado para ser eterno, é uma contradição. Por que é uma contradição? Como que Adão foi criado para ser eterno e ele come a árvore da ciência do bem e do mal e morre? Não faz sentido isso, né? O apóstolo Paulo, em Timóteo, eu sempre cito esse texto, né? Tá, você está dizendo que Adão foi criado para ser eterno. Então tu está dizendo que existe mais um eterno. Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, o qual... sim. No 1 Timóteo 6, no versículo 16, vai dizer assim, ó, o único que possui a imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra o poder eterno. Amém. Ele está falando do próprio Deus aqui. Ou seja, o único que possui a imortalidade, que é capaz de dar vida eterna para suas criaturas, é o Criador. Ou seja, Adão, ele foi criado finito para acessar o Senhor Deus e em Deus receber a vida eterna.
Só que ele não faz isso. Como eu já falei aqui, Adão faz o quê? Ele se relaciona com Satanás, com aquele que produz a ciência do bem e do mal, com aquele que produz a iniquidade. Ele também se torna um iníquo. E o que acontece com ele? Morte eterna. Quando a serpente vai iludir a Eva, ela ilude, Satanás ilude Eva falando o quê? Mudando as palavras. Porque ele fala para ela assim, ó, Deus sabe que você não vai morrer. Deus sabe que você não vai morrer. Só que ele está falando de morte física. Ou seja, ele está falando que Deus sabe que se você comer, você não vai cair duro ali e vai morrer. Ele está falando, mas só que Deus, quando fala com Adão de morte eterna. Morte eterna. E ele escolhe a morte eterna. Ok, pessoal? Então, a vida aqui, a árvore da vida, representa o Senhor, representa as coisas de Deus. O fruto da árvore da vida representa as coisas do reino de Deus. Ok? Por isso que ele vai falar, de toda árvore podereis comer livremente. Ou seja, ele está falando de que de toda árvore. A árvore da vida é o próprio Deus que produz vida, e as outras árvores são os anjos do reino de Deus. Eles são as outras árvores. Por isso que eu falei que árvore é um indivíduo. Ou seja, você tem 3 personagens aqui representados em árvore. Satã, o próprio Deus e os anjos. Ou seja, de toda árvore comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis nem tocareis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, certamente o inferno está garantido para você. E ele, Adão, se torna o representante de todos aqueles que vão para o inferno. Ou seja, quando Deus olha para um pecador, ele não olha para as obras do pecador, ele olha para as obras de Adão. É a mesma coisa para o salvo. Quando Deus olha para o salvo, ele não olha especificamente para as obras do salvo. Ele olha para as obras de Cristo. E você tem 2. O agente da salvação e o agente do inferno. O agente da salvação, o Senhor Jesus, e o agente do inferno, Adão. Quando alguém não quer a Cristo, ele automaticamente escolhe Adão e pratica e produz as obras das trevas. As obras das trevas em Adão. Quando você escolhe a Cristo, você começa a produzir as obras da fé. Deus olha para Cristo e te redime. Porque o amor de Deus está em Cristo. E quando você produz as obras das trevas, ele olha para Adão. Porque a ira de Deus está sobre Adão. Então a ira de Deus vai cair sobre Adão e vai cair sobre você também. Entendeu, pessoal? Então a gente já está desvendando aqui as figuras. E morte é morte eterna, né? Ele não está falando de morte física. Porque morte física, todo ser humano, toda criatura foi criada finita. Tudo foi criado para ter fim. Para ir do organizado para o desorganizado. Como que sanaria esta morte, a morte física? Olha, a morte física seria sanada mediante o acesso à árvore da vida. Se Adão acessa a árvore da vida, não haveria morte física. Por quê? Porque ele ia acessar a vida eterna e ia nos dar a vida eterna. Mas o que está envolvido com a morte eterna e a vida eterna? Pessoal, é um negócio muito sério, muito sério. Por isso que o Senhor Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que está envolvido com a vida eterna e com a morte eterna é informação, pessoal. Por isso que você vê, Satanás, ele é ávido por desinformar. Ele é ávido para escolher homens que são tiranos
e que desinformam e que escondem a verdade, que não querem que ninguém saiba da verdade. A verdade produz vida, ou seja, a informação verdadeira produz vida eterna. E a informação mentirosa produz morte eterna. Ok, pessoal? Então, essa informação que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais informações, comentem aqui nos comentários, façam seus comentários. Se não gostaram, se acham que eu estou errado em alguma informação, coloque aqui também. Se querem falar alguma coisa contrária, falar alguma coisa a favor, escrevam aqui. Eu sou um cara de debate. Vamos escrever aqui, escreva a informação aqui para a gente poder ir aparando as arestas. Eu vou apresentando texto para vocês, então escrevam aqui, comentem, curtam, compartilhem. Tá bom, pessoal? Para o canal cresça aí, a gente possa trazer mais informação para vocês aqui, ok? Fiquem na paz.